Então vamos começar a oração do Espírito Santo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem. Acho que eu queria falar hoje, na verdade assim, é um convite para a gente contemplar algumas coisas, né? Para a gente fazer uma homenagem também à Nossa Senhora, né? Quem sou eu para falar de Nossa Senhora, das glórias de Maria? Então assim, a gente contribui com alguma coisa, a gente faz uma homenagem do que a gente aprende, gosta, vive. Então, e a gente pode conversar também a respeito, todos nós, tá? Eu não vou ficar falando sozinha não, vocês me ajudem também. Porque a última academia que eu falei foi sobre a aparição de Tui, que foi na Espanha. Nossa Senhora apareceu a irmã Lúcia num convento lá em Tui, que é fronteira com a Espanha e Portugal, bem pertinho ali. E dia 13 de junho de 1929 que ela foi a aparição. Então nós fizemos agora dia 13 de junho 90 anos dessa aparição. Foi uma aparição muito bela e ela tem um ensinamento teológico maravilhoso, encerra tudo que Nossa Senhora, tudo que nós precisamos, toda a nossa vida espiritual na igreja, todo o nosso elemento está ali contido naquela imagem que Nossa Senhora mostrou para a irmã Lúcia. Fausto, pode pôr a imagem de Tui, porque a gente, na outra academia, a gente só falou, leu um texto, mas a gente não viu. Está muito fraquinha porque a luz está ali, mas o que a irmã Lúcia viu? Ela estava na capela, rezando entre 11 e meia-noite, numa quinta-feira, de quinta para sexta, fazendo a Passio Domini dela, e ela, aos pés do altar, ela viu a aparição de uma cruz de luz, e acima dessa cruz tinha um homem, até a cinta, que era Deus Pai, também de luz. No peito, na altura do peito do Pai, tinha uma pomba, que está ali também, está muito fraquinha, a gente podia, né, mas tudo bem, a gente vai, consegue? Não, deixa aqui. Uma pomba de luz também, que é o Espírito Santo. E abaixo, na cruz de luz, Jesus crucificado, e do rosto de Jesus pingando sangue, e do peito aberto também pingando sangue. Na altura da cinta de Jesus tinha tem um cálice e uma hóstia, assim, flutuando na altura da cinta dele. Essa hóstia, ela recebe as gotas de sangue do rosto de Jesus, e do lado, pode passar, não se preocupa não, o povo já está vendo, já. Depois se quiser participar, bem aqui. E aí a gente percebe que assim, as gotas de sangue do lado e do rosto de Jesus, da agonia, do sofrimento dele, do coroa de espinho, ela cai na hóstia que está na frente dele. Então, assim, esse ensinamento teológico gigantesco, né, que nos remete que a Eucaristia, a missa é o mesmo sacrifício da cruz. O Calvário e a missa são um só e o mesmo sacrifício. Então é isso que foi assim, latente, né? A gente consegue perceber, é uma pedagogia, uma didática de Nosso Senhor fazer uma coisa dessa, que ela conseguiu, né, passar isso pra gente. Do lado direito da cruz, né, o esquerdo nosso, num dos braços da cruz tem Nossa Senhora. E Nossa Senhora está segurando, o coração dela está flutuando no peito. Então ela tem um coração e a mão apoiada no coração que está fora. Esse coração de Nossa Senhora, o Imaculado Coração de Maria, não é o coração que a gente está acostumado a ver, que é coroado de rosas com uma espada transpassada, né? Que é esse aqui, que nós vemos Nossa Senhora das Dores. O coração que Nossa Senhora mostra é o coração de Fátima, que é o coração coroado de espinho transpassado por uma lança. Então, o coração de Nossa Senhora que ela está apresentando ali, que é o coração dela, é o Sagrado Coração de Jesus. O Imaculado Coração de Maria ali é o Sagrado Coração de Jesus. Até ele fala, Maria não tem coração, porque o coração do Filho é o coração dela, e o coração dela é o coração do Filho.
Então, é um só coração. Então, a configuração de Nossa Senhora, as dores do filho, a vida do filho. Então, essa configuração, então, outro ensinamento teológico gigantesco, de a gente enxergar Nossa Senhora com o coração configurado, e que pede isso para nós também, a nossa configuração. E eu estou lendo esse livro aqui, que é uma belezinha, O Abandono à Divina Providência, de Jean-Pierre de Caussade. Ele é... Depois eu quiser impresso para vocês. E ele fala também sobre a configuração do coração de Maria. Chega agora, né? Na minha biblioteca católica. A configuração, como é que a gente consegue ter um coração configurado? Que mistério é esse? Que graça é essa? Como é que a gente consegue ter esse coração configurado? Como é que Nossa Senhora conseguiu? E ele explica assim que a vontade de Maria não era outra que não a vontade do Filho. Aquele fiat que elas falou, faça-se em mim, fiat mim, né? Faça-se em mim, não é outra coisa senão a mesma frase que a gente reza todos os dias. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A gente reza isso todos os dias. Só que de uma maneira que Nossa Senhora não pensava que pudesse existir outra vontade a não ser a vontade do Filho. Isso para nós às vezes é difícil, porque a gente tem, seja feita a vossa vontade. Qual é a vontade de Deus? Como é que eu percebo essa vontade de Deus na minha vida? Em que situações Deus me pede as coisas? Aí ele explica assim muito bem que a gente não precisa buscar a santidade em coisas muito altas, que a nossa santidade, a nossa configuração, ela não está feita em saltos, ela não está feita, nossa busca não está, a gente não vai ser santo em pulos muito grandes. Não, a gente é santo no dia a dia, no caminhar. Falei na semana outra vez, né? Santa Teresa d'Ávila fala que Nosso Senhor, Ele anda entre as panelas e as caçarolas, dentro da nossa casa. Então, assim, todas as nossas dificuldades, todas as nossas, às vezes, assim, situações que Jesus coloca, a gente fala assim, mas será, é a vontade dele? Uma coisa se apresenta, você cuidando das crianças e tendo uma coisa mais legal para fazer. Aquela louça para você lavar é o seu momento de santificação. Não querer outra vontade que não seja aquela que te foi colocada. Essa é a maneira de a gente se santificar. Deus coloca as coisas de uma maneira muito simples na nossa vida. Você tem um compromisso, o seu estado de vida é uma maneira de você aceitar a vontade de Deus. Então você é leigo, você é casado, você é padre. Então assim, você aceitar o seu estado de vida, uma das maneiras. E nas situações que Deus, a ordem de Deus perpassa toda a nossa vida, como se fosse uma maré. Ela inunda o mundo todo, né? Até o universo todo é inundado e é preenchido por essa ordem de Deus. Então é só a gente se sentir, se deixar ser dócil a essa vontade. Então a gente procura coisas muito elevadas e muito difíceis na nossa santificação. É uma louça para lavar, é dar uma água para quem chegou, é conversar com aquele que está com a cara feia com você. Então assim, mas eu quero me santificar quando eu tiver lido muitos livros e uma pessoa muito, vier ao meu alcance. Mas tudo isso, Deus vai preparando um caminho de coisas muito simples, que a gente pode ir no nosso dia a dia, não reclamar das coisas com tanta facilidade. E isso foi o que fez Maria. A gente acha que a nossa configuração do coração só se vai dar em coisas muito elevadas. É no dia a dia, é na simplicidade. Esse dia eu estava preparando alguma coisa para a gente fazer, e eu falei, me propus a rezar um rosário, né? Só que assim, no menos de 2 horas não reza um rosário, eu pelo menos não consigo. Então eu tenho que me sair, tem a criançada fazendo barulho, tem que meditar o rosário, eu tenho que ficar no silêncio, trancado no quarto, quietinho. E eu precisava ir acabando o dia, eu não tinha feito, eu tinha que fazer outra coisa, conversando com aquela pessoa, e a pessoa me atrasando, eu comecei a ficar assim, nervosa, porque a pessoa estava me atrasando de rezar o meu rosário, que eu ia ficar santa no rosário. Mas aí eu pensei, mas exatamente isso, não é esse, eu estou me santificando com essa pessoa, falando do meu lado. Não é o rosário que Jesus quer que eu reze agora, é a pessoa que Ele quer que eu converse nesse momento. Então assim, esse é o momento da minha santificação. Então, esquece o rosário, vamos fazer. Aí eu vou me colocar com amor e com sorriso no rosto, porque é isso que não vai, ninguém se santifica com cara feia. Nunca vi santo falar, todo mundo fala que santo é alegre, é uma alegria que brota. E você passar isso para o outro, para mim, para você, com aquele que convive com você, com aquele que está todos os dias, e com o estranho também. Então assim, essa é
É muito bonita essa maneira da gente perceber, porque a gente tem muita sede, né? A gente tem sede de saber, nós somos muito curiosos, a gente tem uma sede de conhecimento. Eu, pelo menos, assim, eu estou atrás de livros, eu quero saber como é que faz para ser santo, eu estou, né, castelo interior e uma sede. E aqui ele fala, quem tem muita sede, não vai pegar um livro e vai entender como é que funciona a água. Ele vai pegar um copo d'água e vai beber. Então, para de abrir a enciclopédia, como é que funciona o organismo quando ele é hidratado e quando a água chega no meu estômago e nutre as células. Você vai ficar só na teoria? Pega um copo d'água e bebe. Então, a gente tem muita sede de sabedoria. Então, por que a gente não vai direto à sabedoria encarnada? Por que a gente não vai direto à Eucaristia e faz mais adoração, mais oração, né? Então, assim, as nossas comunhões, porque elas não são... Eu tenho acesso a ele. Então, assim, às vezes os livros são bons, mas a nossa sede é de estar com aquele que mata a sede. Então, é o contato, essa oração pessoal que não pode nunca deixar de estar na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque se eu ando na presença de Jesus, se eu acordo de manhã e falo para ele, onde é que o Senhor me quer hoje, o que o Senhor quer de mim hoje, eu vou percebendo com a graça, durante o dia, os movimentos que ele... Eu vou conseguir perceber a presença dele, o que ele quer, onde é que Jesus vai atuar, onde que Jesus está. E a gente percebe o toque da graça durante o dia, sim. É uma coisa assim, quando você se decide andar na presença dele, da hora que acorda até a hora que vai dormir, é um dia, não é assim, pensar em Jesus no domingo, quando eu vou à Santa Missa, ou se eu vou à noite, eu falo um bom dia para Jesus na hora que eu acordei, esqueço dele à noite se eu conseguir a missa, ou só daqui a 2, 3 dias. Não, é um pensar, é um estar na vontade com ele, andando com ele, da hora que acorda, da hora. Isso eu acho que é o orar sem cessar também, né? Que os santos ensinam a gente. E outra coisa também que Santa Teresinha fala, né? Aproveitar um momento, a gente só tem esse momento agora. Nós estamos aqui, acho que aqui é a nossa santificação. Não é, se eu estiver lá tem um outro compromisso, mas ele não quer você nesse compromisso agora, quer você aqui. A gente não tem o passado, porque já acabou, a gente não alcança mais. A gente não tem o futuro, porque ele não começou ainda. A gente só tem o agora, nesse momento. Eu tenho um momento de falar com meu filho agora, de falar que eu amo, de falar que eu gosto. Eu não vou ter depois, eu não tenho o antes. Então, assim, aproveitar todos os momentos de configuração, de santificação e vendo Cristo no outro. Não tem essa... Esse eu acho que é o segredo do santo. Santa Teresinha e todos os santos são unânimes em falar isso. Aproveitar o momento presente. Nós não somos donos do tempo, mas o momento nós temos e o momento a gente pode fazer ele ser santo, ser santificado. Na graça, porque tudo é graça também, a gente não consegue fazer nada, a gente acha que reza, a gente não reza, se não for o Espírito Santo, a gente nem rezar a gente consegue. E o padre falou hoje na homilia, as virtudes a gente tem que adquirir fazendo. Eu sou péssima em oração, se eu vou, esqueço, pula, eu preciso de disciplina, então eu preciso me disciplinar, eu tenho que ter disciplina para oração, eu tenho que adquirir isso, então assim, fazendo todos os dias, querendo essa disciplina. E eu acho que, do outro lado, só comentando, embaixo de um braço está Nossa Senhora, no outro braço da cruz, ali não dá para ver. Está escorrendo, no braço está escorrendo letras, como se fossem água, escrito graça e misericórdia. Escorrendo a água do braço da cruz para o altar. A esquerda, a direita nossa, a esquerda da cruz. Escorre como se fosse uma fonte d'água. Tem outras fotografias que são muito melhores para a gente enxergar isso. Essa está muito apagada, mas vocês podem procurar na internet. É maravilhoso. Então está escrito ali, letras em água que formam uma palavra, graça e misericórdia correndo para o altar. Então, assim, é de uma teologia mística, isso aí é de uma profundidade. A gente pegar isso aqui e meditar nesse quadro, a gente tem meditação para o resto da nossa vida, para a nossa santificação, porque é muito forte, é muito profundo isso, né? E pode passar não. Mas assim, e o que eu queria hoje passar, o tema da economia é Nossa Senhora do Pilar, que foi a primeira aparição de Nossa Senhora no ano de 40. Nossa Senhora estava viva, então não foi uma aparição, foi uma bilocação. Se ela estava
estava viva morando em Éfeso. E São Tiago, passando por uma dificuldade incrível na Espanha, não conseguindo evangelizar. Ele estava desanimadinho, coitadinho. E Nossa Senhora aparece num pilar, em cima de um pilar, rodeada de anjos. Esse pilar estava naquela época, ela pediu para que ele, deu força para ele, sustentou ele na fé, falou, fica firme, que vai dar tudo certo. Ele conseguiu mesmo, as conversões foram maravilhosas, ele conseguiu ter essa força. Nossa Senhora apareceu, deu essa firmeza. E ela pediu para que ao redor desse pilar fosse construída uma capela. E ela disse que isso nunca ia sumir, isso ia ficar até o fim do mundo. E assim, esse pilar ele foi construído, agora é uma basílica enorme, ela foi sempre reconstruída, mexida, mas as guerras passaram e o pilar continua lá. Foi no ano 36, né? Foi no ano 36, 40, fica uma coisa meio coisa, né? Tem mais outra foto? E aí, ao fundo, tem um quadro, um bispo se ajoelhando na frente do altar do pilar, que está cercado por um vidro. Embaixo, no subsolo da basílica, a base do pilar, ele fica chama milheiro. Tem um pedacinho do mármore rodeado por um vidro e um metal, e as pessoas podem, acho mentira, não tem vidro, é só um metal e as pessoas podem ir até lá e beijar. Está escrito, o que está escrito ali, gente? Alguém lê espanhol? Tá. Tem um vidro na frente ou... Embaixo não, esse aqui não. Aqui se venera e beija, e beça, el pilar, puesto pela Virgem. Aqui é uma um negócio de lado? Moldura. É uma medalha, né? Moldura. É uma moldura de metal, e aqui é o pilar em mármore, que as pessoas se ajoelham numa parede de pilar. E beijam, a fila lá é grande, essa. Então fica em Saragossa, que chamava antigamente César Augusta, era uma região chamada César Augusta, Saragossa, e virou Saragossa. Tanto vai misturando as palavras, né? Então assim, pode passar para o outro. Aí tem a história. Maria ainda estava neste mundo, morando na Terra Santa, quando ao mesmo tempo apareceu na Espanha para o apóstolo São Tiago. A conversão da Espanha ao cristianismo foi muito difícil e o apóstolo Tiago, que em espanhol é chamado de Santiago, sofria grandes desafios para evangelizar os pagãos da Península Ibérica. Estamos falando dos anos 40 do primeiro século da nossa era. Fazia pouco tempo que Jesus tinha morrido e ressuscitado. Seus apóstolos ainda viviam neste mundo, assim como sua mãe, Nossa Senhora, que morava na Terra Santa. Acontece que certa noite, para encorajar o apóstolo e não esmorecer diante da resistência pagã na Espanha, a Virgem Santíssima apareceu para São Tiago na região de César Augusta, hoje Saragossa, em espanhol Zaragoza, acompanhada por um coro de anjos. Ela estava sobre um pilar e afirmava a São Tiago que no futuro a fé daqueles povos ibéricos seria profunda e firme. Ainda assim incentivado, o apóstolo perseverou na árdua missão e o resultado que hoje uma das mais numerosas parcelas de católicos de todo o planeta reza em espanhol. Maria tinha pedido a Santiago que construísse naquele mesmo lugar uma igreja cujo altar ficasse ao redor do pilar onde ela estava e fez uma promessa. Este lugar permanecerá até o fim do mundo para que a graça de Deus realize milagres e prodígios pela minha intercessão àqueles que suplicarem a minha ajuda. São Tiago e seus seguidores atenderam ao pedido de Nossa Senhora e construíram ali a capela, que foi chamada de Nossa Senhora do Pilar. Foi o primeiro templo dedicado à Virgem Maria. Essa devoção foi se consolidando até que Nossa Senhora do Pilar fosse reconhecida como até hoje a padroeira da Espanha. Mais alguma coisa? Tem um vídeo. Não, tem esse pedacinho. Depois de evangelizar a região, São Tiago voltou para Jerusalém e lá morreu martirizado por volta do ano 44. Muito pouco tempo depois, né? Segundo a tradição, os seus discípulos levaram o corpo de volta à Espanha para sepultá-lo, onde hoje se ergue um dos mais populares destinos da peregrinação do mundo inteiro, Santiago de Compostela. Compostela significa campo estrelado. Então, Santiago o corpo dele foi encontrado nesse campo estrelado. Ele se chama Santiago de Compostela. Quanto à aparição de Maria como Nossa Senhora do Pilar, trata-se a rigor de um caso de bilocação, ou seja, o fenômeno de estar fisicamente presente em dois lugares ao mesmo tempo.
Recordemos que na época Nossa Senhora ainda estava na terra, morando na Palestina, quando apareceu para Santiago em Saragoça. Pode passar. E aí eu fiquei pensando, falei, Nossa Senhora aparece, a primeira aparição dela é num pilar, em Saragoça, né? E aí Dom Bosco tem um sonho, e aí ela está num pilar, ela está numa coluna, e a aparição em Tuí, ela mostra que a coluna, que é Jesus na Eucaristia, é a missa, Jesus, a hóstia consagrada. Então assim, aquele quadro resume exatamente isso, é Nossa Senhora, o pilar nosso, da nossa fé, e a Eucaristia e a igreja. Então esse sonho de Dom Bosco também me remeteu a essa aparição. Pode ir. Agora tem um vídeo que é bonitinho, só pra gente encerrar. Deixa eu ver se eu sou, então. Documentos históricos mencionam que Maria apareceu aos discípulos de Jesus quando ainda estava viva. E afirmam que a Virgem apareceu também aos primeiros cristãos da Espanha para apoiá-los em suas dificuldades. Estamos falando da aparição de Nossa Senhora do Pilar, na Espanha. Segundo a tradição apoiada em documentos que remontam ao século XIII, a aparição ocorreu um dia em que o apóstolo Santiago se encontrava às margens do rio Ebro, que atravessa a cidade de Zaragoza, desanimado porque os habitantes não respondiam à pregação do Evangelho. De repente, viu Nossa Senhora, de pé, sobre um pilar de mármore. Maria o confortou e lhe pediu que se construísse ali um templo. A mesma coluna na qual apareceu Maria, segundo as fontes históricas, seria a que hoje sustenta sua imagem. E isso ocorria, segundo esses documentos, no ano 39 ou 40, quando, segundo algumas fontes, Maria vivia em Éfeso. O cristianismo na Espanha dava assim os seus primeiros passos. O apóstolo Santiago e as 8 testemunhas do prodígio começaram a edificar uma igreja, hoje basílica em Zaragoza, cujo nome era César Augusta. Passaram-se os séculos, com cismas no cristianismo e a invasão árabe da Espanha. Porém, o Santuário de Pilar, reconstruído em várias ocasiões, continuaria sendo o coração dos cristãos ibéricos. Atribuem-se à intercessão de Nossa Senhora do Pilar diversos milagres. Um dos mais conhecidos e documentados é o milagre da Calanda, no qual foi ao mendigo Miguel Pellicer, nascido em Calanda, restituído a perna que lhe foi amputada em outubro de 1637. A origem do cristianismo na Espanha, em um primeiro momento marcado pelo fracasso, tem na Virgem Maria do Pilar e no apóstolo Santiago os seus pioneiros. Por esse motivo, os católicos espanhóis consideram que seu país é terra de Maria. Zaragoza e Compostela, o Pilar e o apóstolo Santiago constituem os 2 eixos fundamentais ao redor dos quais gira a espiritualidade do povo espanhol. Ó Virgem do Pilar, Rainha e Mãe, a Espanha e todas as nações hispânicas reconhecem com gratidão tua proteção constante e esperam seguir contando com ela. Obtenha-nos do teu Filho fortaleza na fé, segurança na esperança e constância no amor. Queremos que em todos os instantes de nossa vida sintamos que tu és nossa Mãe. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. São João del Rei possui a primeira igreja dedicada a Nossa Senhora do Pilar fora da Espanha, é uma basílica. E foi, por conta disso, quando foi dedicada a basílica,
A Zica da Espanha enviou o pano que cobriu o pilar que está em São João del Rei. Tá lá. Pode ser venerado em São João del Rei. Existem outras igrejas do Pilar, Fora acho da que... Espanha foi a Basílica de São João del Rei. Por isso que destinaram para eles o pano que cobria o pilar. Se não me engano, acho que o Ouro Preto tem também. Agora E em Olinda, acho que também tem muito Outras, a primeira em São João del Rei. Lindo, né? E esse milagre de Calanda, né, esse mendigo que teve a perna amputada, restituída, foi um milagre mais clamoroso, em 1600 e pouco, por isso que ele é um milagre muito famoso. Então, assim, que Nossa Senhora nos restitua também, né, quando o nosso olho amputado não consegue enxergar as verdades de fé, que ela nos restitua a fé, nos restitua a enxergar o caminho que a gente possa conseguir a nossa santificação através do nosso próximo. Jesus mandou amar os inimigos, então assim, a dificuldade da gente enxergar aquele que chega perto da gente, que a gente receba com carinho, com o coração configurado ao dele. Dificuldade existe mesmo, mas a gente consegue. Então que ela nos restitua, tudo que tiver amputado, nosso coração está amputado de tantas virtudes, de tanto amor, ou de tanta coisa que nós precisamos, que ela nos restitua. Como restituiu a perna desse mendigo que foi clamoroso, realmente. Não é isso, cara. De quem mais vocês querem conversar? Esse milagre do mendigo está escrito no livro do Padre Quevedo. Aí ele fala que ele teve um acidente com uma carroça. Eu vi falar. Passou. Aí ele ficou com a perna doente, não queria perder porque dependia da perna para trabalhar, mas não teve jeito, teve que ser amputado. E ele visitava a igreja e pegava a cera onde estava a coisa e passava na perna e pedia para a Nossa Senhora, né, a cura da perna dele, que ele teria que... Ele não era mendigo, acho que ou era mendigo, ou não sei. O virou depois por causa da perna. Virou por causa da perna. E aí, certa vez, ele foi dormir quando amputaram a perna, tinha o costume de enterrar o membro no cemitério. E o cemitério sempre era perto do hospital. Tinha a igreja, o hospital e o cemitério, sempre muito perto. E aí pegaram o membro dele e enterraram. E quando, depois de uma noite, ele teve um grito, aí, sentindo muita dor, aí quando puxou a coberta, viu que a perna dele estava no lugar. E aí foram lá, os médicos foram lá e o médico, sei lá quem foi, sabia que ele estava amputado, desenterraram onde estava enterrada a perna dele e não encontraram. Então é a mesma perna dele foi colocada. Dá para mostrar que a coisa é... O poder de Nossa Senhora, que a graça dela é... Então, estava no livro do Padre Quevedo. Então é isso, gente. Queria trazer para vocês. Parabéns. Da multimídia, né? Bom, gostei também. É muito edificante, assim. Depois, quem quiser também, emprestado, estou no finalzinho já. Vocês podem, que é um livro muito bonitinho, assim, muito bem do dia a dia mesmo, para a gente se santificar nas panelas, nas fraldas, nossa escola, no nosso trabalho, nos nossos cadernos. E não achar que a nossa santificação está tão longe, tão distante, tão difícil, né? Ela é muito mais simples, muito mais acessível do que a gente pode imaginar. Vamos encerrar? Meio-dia? Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos encerrar com o nosso Ângelo, né? Ângelo. Meio-dia em ponto, cravado. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Ela concebeu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E o Verbo divino encarnou. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Dai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação do vosso Filho, Jesus Cristo, pela sua paixão e morte de cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora do Pilar, Rogai por nós.